Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio Mami Talks. Trazemos uma das convidadas que faz parte do meu dia a dia. Eu estou sempre a tentar trazê-la, sabem, para as coisas, porque sou muito fã do trabalho dela e gosto mesmo muito de trabalhar com ela. Doutora Tatiana Santiago. Seja muito Olá. bem-vinda. Olá, obrigada. Que palavras, Já viste? Filipa. Não, nenhuma pressão. Tatiana, queres apresentar-te um bocadinho? Quem é a Tatiana? Ok. Então, a Tatiana é uma mulher que é esposa, mãe de 3 filhos e sou médica. Ah, Pronto, e do ponto de vista, e acho que se resume a estas 4 coisas. É porque é o que eu faço no meu dia a dia a todo momento. Uhum. Ser mulher, ser esposa, mãe e médica. São estes os momentos do teu dia em que te desdobras, não é? Exatamente. O meu dia é todo dividido nestas tarefas. Confesso que o ser mulher, às vezes, fica mais para segundo plano, mas temos que trabalhar nisto, não é? Para tentar trazê-lo e autocuidado e tudo mais, mas... E na verdade é um bocadinho sobre Sim, isso também vamos falar aqui, não exatamente. só, obviamente, sobre a tua experiência, mas também sobre tu permitires outras mulheres também a se trazerem em primeiro plano e se conhecerem. Tatiana, tu és médica de Medicina Geral e Familiar Uhum, e neste momento tens um foco, através do Fertility Care, na saúde da mulher, uhum, na sua compreensão e monitorização do ciclo e, consequentemente, numa visão primária da fertilidade. certo. Consegues explicar um bocadinho às pessoas o que é o Fertility Care e como é que ele chegou à tua vida? Sim. Então, é uma longa história e tudo começou, conheci o Fertility Care quando eu própria, enquanto mulher e enquanto esposa, precisei do Fertility Care para planear as minhas gravidezes com planeamento familiar. Foi uma escolha em casal que fizemos e que, lá está, apaixonei-me pelo Fertility Care como utilizadora. E depois, com a minha instrutora, a enfermeira Vanessa Machado, na altura estava sozinha em Portugal, foi ela que trouxe o Fertility Care para Portugal, insistiu bastante para eu também pertencer ao Fertility Care enquanto profissional de saúde. E não foi difícil, porque eu apaixonei-me logo muito cedo, quando comecei a conhecer melhor, comecei a perceber que toda a gente devia ter esta oportunidade o mais rapidamente possível. E, portanto, decidimos, porque isto foi mesmo uma decisão difícil, não podia ser só tomada por mim, porque na altura já tinha um filho e que tinha começado o internato de Medicina Geral Familiar e foi realmente bastante exigente para toda a família. Decidimos que me ia aventurar neste projeto enquanto practitioner e médica fertility care. Que realmente, durante o início do meu internato, quando eu comecei, vi que era uma coisa que tinha que acontecer, mais do que missão de ter uma paixão, de ter ganho esta paixão pelo fertility care, percebi que as mulheres que se encontravam comigo todos os dias, desde as mais jovens, que sofriam com o ciclo menstrual e que eu sentia todos os dias que não conseguia fazer o melhor por elas, que o que eu tinha para lhes oferecer era muito redutor àquilo que elas precisavam e sentia-me que não estava a fazer o meu melhor. Portanto, a pouco e pouco, esta chama foi crescendo cada vez mais e lancei-me, de facto, na formação do Fertility Care, que digamos que é uma formação extensa, que posso até dizer para perceberem como é tão exigente e tão séria, porque de facto esta área da monitorização do ciclo, do conhecimento do ciclo menstrual e do tratamento adequado ao ciclo, não é uma coisa simples nem que se aprenda numa formação. Portanto, alguém, e aconselho a todos os profissionais que me estão a ouvir e toda a gente que trabalha nesta área, alguém que tem apenas uma formação, um dia sobre o ciclo menstrual, não sabe nada sobre o ciclo menstrual nem sobre a saúde da mulher. Isto é uma coisa mesmo séria. Tanto os profissionais que são formados nesta área, como as pessoas, os utentes que aprendem, têm que perceber que isto é uma coisa séria, que tem que ser aprendido e ensinado com muito método e com muita exigência. Pronto, continuando. De facto, eu comecei a formação, a primeira semana
foi cá em Portugal, a minha primeira semana de formação, porque lá está a enfermeira Vanessa, também completamente apaixonada por isto, conseguiu trazer a formadora americana cá a Portugal para fazer a primeira semana de formação e com ela, claro que como, digamos assim, a fase de formação europeia foi aqui, vieram muitos profissionais de saúde também fazer esta formação cá na primeira fase, enfermeiros, médicos e não só. E confesso que esta primeira formação foi toda com a minha filha de 8 meses. Incrível. E foi maravilhoso, claro que bastante exigente e mais uma vez tive que me desdobrar em vários papéis. Lembro-me de estar na véspera do exame final, que nós tínhamos um exame prático oral, prático mais ligado à teoria e um escrito, e nas vésperas dos exames estava com ela e a minha colega de quarto também me ajudava e pronto, e foi assim a noite toda com esta giga-joga. A enfermeira Vanessa também me ajudou imenso, ficava com ela, adormecia e portanto foi de facto uma coisa que eu trouxe para a minha casa, que eu trouxe para a minha vida e que me entusiasmei muito. Depois, passada essa semana, nós temos 18 meses de formação contínua em que a nossa supervisora monitoriza todas as nossas consultas durante 18 meses. E são 18 casais, no mínimo, que temos que ter para terminarmos a formação. E durante este período vamos 10 dias aos Estados Unidos para fazer a segunda fase de formação teórica, que também com exame teórico, oral e prático e com tudo incluído. E portanto isto para dizer que no meio do internato e no meio de tudo, eu quis mesmo que isto fosse uma coisa presente no meu dia-a-dia com os meus utentes, também do centro de saúde, porque às vezes falta mesmo é alguém que ofereça algo diferente para as pessoas quererem, não é? E foi isto que aconteceu a partir do momento em que se abriu uma nova porta de uma abordagem diferente. Realmente as pessoas procuram, muitas pessoas procuram. Digo muitas vezes que não é para todos, porque de facto é muito exigente, é apenas para quem quer. Pronto, e definindo bem as pessoas, correu muito bem. E pronto, e foi assim que de facto o Fertility Care entrou na minha vida e continua a crescer, a crescer. Depois desta formação é impossível parar, porque já, claro que é ótimo para termos as bases fundamentais, mas isto a evidência vai constantemente alterando e mudando e convido-vos a conhecerem o site da Medicina Restaurativa e Integrativa, também ligado à reprodução, que tem formações mensais, tem muitos estudos publicados, muita coisa nesta área fantástica, assim como estagiei com o Phil Boyle, que é o médico que também formado pelo Fertility Care, mas que entretanto criou outra marca, e é um médico irlandês, e eu tive a oportunidade e o prazer e a honra de conseguir ir lá estagiar e também foi fantástico. Pronto. Tu sentes que o facto de teres começado como utente te dá uma maior empatia para com os teus próprios utentes agora quando começam a utilizar o método? Isto porque, se quiseres explicar assim muito resumidamente, como é que efetivamente se faz esta monitorização do ciclo, não é? Garante que as pessoas têm que ter um nível de atenção e dedicação que efetivamente não é a mesma coisa que pôr um termómetro e apontar simplesmente a temperatura. Sim. Não é? Sentes que isso trouxe mais empatia para com as pessoas que se calhar têm vidas mais corridas e que não conseguem encontrar o espaço e o tempo para o fazer, que de alguma forma possam sentir que está a ser difícil encaixar este método no seu dia-a-dia? Sim. Aliás, nós até temos uma regra na nossa equipa que não há ninguém que comece a formação sem ser utente primeiro. É fundamental conhecermos o Fertility Care por dentro, não é? De conhecê-lo no nosso dia-a-dia. Porque só assim, e não precisamos ter passado pela experiência de infertilidade, ou não precisamos ter passado por essas experiências, mas pelo menos passar pela experiência de registro, de ter a consulta com a practitioner, e portanto é mesmo regra para nós, toda a gente começar a fazer o sistema. Porque, obviamente, nós vamos, por um lado, reconhecer a exigência do sistema, não é? Porque nós, para fazermos o registro do nosso ciclo e para este registro poder ser um instrumento médico para que eu possa conhecer melhor aquela pessoa, eu vou ter que observar-me sempre que vou à casa de banho,
antes e depois, e há um certo caso, o muco ritual, cervical. o muco cervical, exatamente, pronto. E há certas regras que têm que ser cumpridas, mas nós no final da sessão de apresentação dizemos sempre que é mais complicado ouvir do que aplicar Tal e no qual. dia a dia, porque é uma coisa que, assim como nós lavamos os dentes todos os dias porque está na nossa rotina, isto é uma coisa que facilmente entra na nossa rotina e é fácil de integrar. Portanto, observações durante o dia e registro ao final do dia, a última observação. Pronto. E é fácil, e se for feito em casal, porque a fertilidade diz respeito aos dois e nós fazemos sempre questão que os dois estejam presentes e estejam envolvidos, não é só presente de corpo, é presente também envolvido, torna-se tudo muito mais simples e é mais um assunto que o casal fala, é mais uma linguagem que o casal vai falar e é o marido bastante... compreende, no caso, não é? Sim, sim. Porque a uma determinada altura estas alterações todas que nós acabamos por sofrer ao longo de um ciclo inteiro, e principalmente quando nós estamos a falar de ciclos lineares, não é? Sim. De quando, inclusive, já conseguimos contemplar algum tipo de patologia que possa estar envolvida. Isso é incrível poder ser também verificado pelo próprio marido, que leva a um nível de compreensão para com a sua esposa, que realmente alguma coisa aqui pode não estar tão bem e talvez isso até justifique A, B e C. Não é? Portanto, acho que de facto fazer o registro em casal Sim. é muitíssimo mais interessante, o que não invalida se não for possível. É possível fazer do que Sim, não ser, totalmente. não ser Sim. possível. Olha, como utente do Fertility Care e também aqui, pronto, como parceira, eu tenho que dizer que é o sistema mais próximo, efetivamente, da medicina tradicional chinesa, no sentido, e chegámos a falar muitas vezes sobre isso, é o sistema que, numa linguagem médica, explica muito aquilo que nós avaliamos e temos em consideração do ponto de vista de compreensão e monitorização do ciclo. Inclusive, ver o nível de evidência que está por trás é incrível, porque efetivamente eu acredito que o Fertility Care tem uma seriedade muito, muito grande em mostrar que com todos estes dados que consegue alcançar durante esta monitorização do ciclo, consegue, lá está, ser um instrumento médico e com isso trazer ao de cima uma série de questões que, e acredito que seja o teu dia-a-dia, assim como é o meu, as infertilidades inexplicadas. Portanto, de repente, conseguimos ter acesso a uma série de dados que não existiam e que aqui ficam tão fáceis de dar conta. Eu noto também muito isso na minha prática clínica. Às vezes, 2 ou 3 perguntas já me chamam a atenção para, depois acabam por ser confirmadas em análise. A mesma coisa contigo, ali também houve algo que no muco foi verificado. Então vamos só fazer estas análises. Então, de alguma forma, é muito bonito ver que cada uma no seu setor, mas falamos a mesma linguagem. E talvez por isso também funcione tão bem trabalharmos em parceria. Quando tu começaste a formação, não sentias que era assim um bocadinho soberbo a forma como conseguiam dar resposta a patologias tão complexas? Porque estamos a falar de conseguirem dar resposta, portanto, trazer um positivo, trazer um bebê no colo a patologias como uma baixa reserva ovárica, uma síndrome de ovários poliquísticos, N patologias que efetivamente, aos olhos da sociedade, são consideradas como uma infertilidade pura e dura e que muitas vezes é quase aceitar que não vai Não ser são possível. capazes, sim. Não é? Eu Não acho sentes, que... desculpa, só mesmo para sim, falar, não sim. sentes que isto na verdade estamos a falar de subfertilidade? A primeira coisa que eu senti foi isto é só isto? É só isto, é simples. Ou seja, isto não é mais do que nós voltarmos a olhar para as Nós pessoas mesmas. no seu todo. Não é? Isto não é mais do que voltarmos a perceber a fisiologia que nós aprendemos na faculdade, mas que infelizmente nesta área, eu acho que é a única área assim que eu conheço melhor, que não é ensinada tal e qual como acontece. Só que nós, claro que aprendemos, mas depois do ponto de vista prático, o que é que fazemos com isto, não é? E isto é basicamente aprendermos aquilo que é ponto final parágrafo. E é fazer exatamente aquilo que o raciocínio médico nos diz, que é perante um sintoma, e neste caso o sintoma é a subfertilidade ou infertilidade, o que quiser chamar, porque para nós infertilidade não é um diagnóstico definitivo, Exatamente. nem é um diagnóstico sequer.
é um sintoma de alguma coisa que está a acontecer no corpo da mulher ou do homem. Pronto, com a saúde, nem que saúde reprodutora, ok? Aqui não estamos só a falar de saúde reprodutora, estamos a falar de saúde e, portanto, é só uma expressão do que se está a passar no corpo e, portanto, eu achei de uma simplicidade e pensei, mas como é que é possível? Como é que é possível não termos toda esta abordagem? Porque é um raciocínio simples, pronto. Sim, é lógico. E quando realmente nós conhecemos bem a fisiologia e conhecemos bem o que é que o corpo daquela mulher nos está a dizer, claro que precisamos de aprender bem e precisamos de ensinar bem e tudo mais, mas é libertador, porque dá-nos imensa informação de coisas que são simples. Por exemplo, uma simples dismenorreia, que não é assim tão simples, mas que muitas vezes é encarada dor como algo menstrual. normal. Agora senti que estávamos a trocar de... Desculpem. Sim. Não é uma hemorragia numa jovem mais abundante. Se nós formos olhar bem para a saúde dessa jovem, quantos hipotiroidismos resolvem esta menorragia, esta menstruação abundante, ok? Às vezes são coisas simples, ou às vezes é mais uma maturidade do sistema reprodutor daquela jovem e não é patologia, e nós só temos de vigiar e esperar e tratar. Pronto, é só isto. Agora, acho que de facto a abordagem que eu aprendi mais clássica é um bocadinho mais redutora e não dá resposta muitas vezes à resolução do problema. Claro que ajuda a diminuir os sintomas, ajuda realmente a que a pessoa volte a ter qualidade de vida, mas é à custa de alívio de sintomas, não é? E de facto, com esta formação extra, senti-me mais médica, não é? Senti-me que realmente nesta área, que é o que nós fazemos noutras patologias, não é? Que noutras patologias não tapamos só a ferida, não é? Tentamos perceber porque é que houve a ferida e tratamos tudo o resto. E, portanto, realmente o Fertility Care ajudou-me a ser mais médica desta área da saúde da mulher. Pronto. Ter uma compreensão mais ampla. Sim, não é? Sobre só isso. efetivamente Sim, o que é que está na base e o que é que eu posso fazer para que não volte a surgir exatamente, esta ou determinada... prevenir, porque sabemos que Isso algumas mesmo. doenças, algumas coisas que acontecem na mulher mais jovem são um sinal de alerta para o que pode acontecer na menopausa, portanto, é realmente ter uma compreensão mais atenta, porque de facto a mulher na idade fértil é diferente do homem, é diferente da mulher na menopausa, e mesmo assim, todos os meses é diferente do dia 1, do dia do 14º e depois da fase pré-menstrual, portanto, nós somos muito diferentes e merecemos um olhar diferenciado, e é isto que eu faço. Nós não fazemos nada tecnológico, como às vezes pensam, nós não temos nada a ver, nem queremos ter nada a ver com os tratamentos de infertilidade, portanto, de procriação medicamente assistida e toda essa área que não é nossa, nem queremos competir, nem queremos concorrer com nada. Nós, de facto, queremos apenas resolver as coisas que estão ao nosso nível, que dizem respeito à saúde da mulher no seu todo. Mas que ainda assim, e sinto que é fundamental deixar isto sublinhado de negrito, itálico, o que tu quiseres, que é, ainda assim, o Fertility Care consegue dar resposta a muitas pacientes que efetivamente já se submeteram a tratamentos de PMA. Sim. Ainda assim, vocês têm uma taxa de resolução bastante elevada. Nós tivemos a fazer essa contagem no ano passado, na Essence, em que efetivamente a esmagadora maioria dos pacientes que nos chega já fez pelo menos 1 a 2 tentativas por PMA. E destes pacientes todos no setor de fertilidade, cerca de 70% conseguiu uma concepção natural. E eu sinto um bocadinho isso que tu dizes, não é? De que é básico o que estamos a fazer. Mas eu tenho também que assumir, é básico porque nós compreendemos a fisiologia. Sim, é básico porque nós nos entregamos. Básico não é para dizer que é uma coisa simples. É isso. Básico não é simples, Exato. porque é demasiado complexo, porque realmente damos conta de muitos sistemas, não é? Exatamente. Hormonal, anatómico, inflamatório, damos conta da saúde no geral, não nos focamos só nos gametas, não é? Mas é básico no sentido de que olhamos só olhar para... Exatamente. Eu não me esqueço de algumas palavras e acho que certamente isso acontecerá com vocês duas também. Há palavras dos nossos pacientes que nos ficam, não é? E eu tenho vários pacientes, lá está, de já terem tentado tudo, de terem infertilidades inexplicadas, de os meus exames estavam todos bem e não há respostas para mim e eu não vou conseguir.
não, lá está, nós não podemos dizer que, venha que nós resolvemos. Não é isso, mas a nossa experiência na Essence, e eu sei que isso também acontece no Fertility Care, porque já tivemos essa oportunidade de ter casos em simultâneo, em parceria, de que efetivamente era possível uma concepção natural. E esses pacientes às vezes dizem: o que vocês fazem é magia. Não, nós poderíamos dizer que sim e utilizar isso de um ponto de vista quase comercial, mas não é. Efetivamente, nós olhamos para a raiz, nós entendemos a componente fisiológica e atuamos de acordo. Tem um grau de exigência, lá está, na compreensão e monitorização do ciclo? Tem se calhar reajustes, tem se calhar aqui um grande compromisso, porque há reajustes a fazer no estilo de vida, certo? Mas é entender que para nós são pilares fulcrais, para a partir daí então, preparar uma gravidez. Temos de estar saudáveis para tal e ser qual. um bebê. E entender a outra coisa responsabilidade disso, sim, sabes? sim, Tu sim. estás... não Já é assumir uma pedagogia do que vai ser como se for mãe, não é? Exatamente. Sim. E acrescentando também de que a saúde que efetivamente eu for detentora agora é a casa do meu bebê e, consequentemente, é de onde ele parte para efetivamente se tornar um ser humano. Eu não quero partir de um estado de doença. Eu não quero partir de um estado de doença, não é? Eu quero partir do meu melhor. Claro. E sinto que vocês fazem muito isso também em prevenção. É muito digno. Sim, sim. Só acrescentar uma coisinha que falaste aí da nossa abordagem, da diferença da nossa abordagem, também tem pontos negativos e é importante dizer isto para não alimentar demasiadas expectativas, porque o nosso sucesso é à custa da motivação do casal e do compromisso do tratamento. Exatamente. Portanto, o tempo para nós é um fator que não é tão bom, não é? Nós não vamos ter resultados de um ciclo para o outro, nem em 3 ciclos. Nós temos resultados a longo prazo. Portanto, as nossas gravidezes também aumentam quanto mais ciclos bons. Nós identificamos ciclos bons, é quando temos hormonas equilibradas, um ciclo menstrual sem hemorragias anormais e com bom muco cervical, e temos alguns parâmetros que precisamos de cumprir. E, portanto, quanto mais ciclos bons o casal tiver, maior a probabilidade vai ter de engravidar. E, portanto, o nosso sucesso é à custa do tempo, não é? E sabemos que nesta área da infertilidade o tempo é uma coisa que dói muito, não é? E que custa muito. E digo-vos que é assim a coisa que mais me custa nesta área é termos pouco tempo. Mas queremos respeitar o corpo, temos que respeitar estes timings também. E o mesmo acontece também, que eu vejo muito sofrimento, que agora tenho tido algumas pacientes com amenorreia, portanto sem menstruar, e que o retorno dos ciclos, porque às vezes é difícil, porque é um corpo que está habituado a não ovular há muitos anos mesmo, e o retorno dos ciclos é difícil, não é? E, portanto, aqui a perseverança do casal e da mulher é fundamental, não é? Sem dúvida. É envolverem-se no plano terapêutico, o contacto próximo é fundamental. E eu gostava de dar mais contacto próximo, infelizmente neste momento tem sido mesmo difícil, porque este tratamento é exigente para o casal, mas também muito exigente para nós, profissionais de saúde, porque em todos os ciclos nós temos que dar resposta, nós temos de alterar o plano se for necessário, e não há outra forma de fazer E é uma isto. análise muito minuciosa, não são consultas de 10 minutos. Não. Eu acho que isto é mesmo importante, as pessoas saberem o nível de exigência que é, lá está também para o profissional, e o nível de detalhe que existe, efetivamente, para vocês conseguirem reajustar tudo de acordo com aquele organismo. Mas também é muito bonito ver essa dedicação, essa missão, porque não é por vocês estarem com a agenda sobrelotada que vocês deixam de fazer o real bom trabalho que sempre executaram. Tentamos sempre, todas nós, é verdade. É muito bonito. Olha, como doula, e como estavas agora a falar na questão do tempo, que o tempo dói, tu notas alguma diferença nos casais que têm doula, que esse tempo dói menos e por isso eles também podem ficar mais comprometidos e mais pacientes para se dedicarem ao método? Olha, confesso que eu não tenho experiência, não conheço ninguém, não acompanho ninguém. Não eu te acho dizem. que se calhar não dizem, pois não conheço ninguém mesmo.
Acreditamos que realmente quem está no Fertility Care connosco, nós precisamos de ter uma abordagem em equipa e, portanto, nós funcionamos muito em microequipa precisamente porque percebemos que esse acompanhamento é fundamental. Portanto, nós médicas com as enfermeiras, portanto, habitualmente elas até no início têm mais consultas com os casais porque é muito difícil identificar os dias para fazer as análises, é muito difícil, às vezes não nos fazem perguntas sobre os efeitos adversos da medicação, não nos fazem perguntas de dúvidas que têm, não percebo porquê também, mas isto toda a gente diz o mesmo, e depois fazem à enfermeira, e portanto a nossa cooperação, e portanto todos os planos que eu envio é sempre com conhecimento da enfermeira, e muitas vezes também da nutrição, portanto nós percebemos que isto tem que ser em equipa e não basta um profissional de saúde, tem que ser vários e vários chatos, ok? Portanto vários que estão mesmo em cima, umas vezes conseguimos melhor, outras vezes pior, e portanto o acompanhamento é sempre necessário. Principalmente um acompanhamento de quem perceba bem as coisas, porque só se consegue motivar bem e melhor quando também estivermos envolvidos no plano terapêutico por todo. Portanto, acredito que sim, que seja fundamental. Quanto mais acompanhadas estiverem as pessoas, melhor. Sim. Isso é verdade. E a outra questão que trago, e que acredito que possa ser voz aí também para casa, quem me está a ouvir, é, vocês falam muito e vocês estão muito dentro do assunto, quem está de fora, quais são esses sinais todos que vocês falam? O que é preciso observar? Porque às tantas eu imagino uma tabela, e se calhar é, cheia de parâmetros. Não, é simples. Okay. Ou seja, existem vários métodos de auto-observação, não é? Uns que utilizam o muco cervical, outros que utilizam a temperatura, já existem dispositivos para avaliarem também todos estes sinais. Portanto, o Fertility Care puro é só através da avaliação do muco cervical. Portanto, todas as vezes que a mulher vai à casa de banho, passa ao papel, antes e depois, olha para o papel, vê se o papel tem alguma coisa ou não, se tem sangue, se tem muco, se não tem. Se tiver muco, pega no muco e analisa em relação à sua cor e à sua elasticidade. E, portanto, todas estas coisinhas que eu falei nestes 3 passos de observação vai ser o que aparece no gráfico, mas de uma forma muito linear, muito simples. Pronto. Claro que existem gráficos difíceis. No planeamento familiar, infelizmente, às vezes aparecem gráficos como o contínuo, que são muito desafiantes no início, mas que se conseguem resolver, porque dentro do Fertility Care depois há várias regras para cada situação específica da mulher e, por vezes, mas eu digo isto pouquíssimas vezes, talvez 1% ou 2%, precisamos de auxílio de mais um indicador, mas que não está previsto no Fertility Care. Pronto, é um bocadinho... não está previsto e nem todas têm esta formação. Portanto, só quem tem formação extra, para além do Fertility Care, é que pode dar esta formação aos casais. Nomeadamente tiras de LH ou temperatura, mas que nós preferimos que seja sempre feito só o Fertility Care. E isto porquê? Não é porque somos arrogantes. Isto porquê? Porque todos os parâmetros analíticos, portanto, todas as análises que nós escolhemos, nomeadamente na fase pós-ovulatória, todos os biomarcadores, o que é que são biomarcadores? São sinais do gráfico interpretáveis e que sabemos que são estatisticamente significativos que dão risco para uma determinada patologia. Por exemplo, hemorragia castanha após a menstruação. Se eu te perguntar, tens? Não tenho. Não, mas muita gente diz, ai sim, eu tenho, imenso. Depois, na prática, tem só um dia. E não é relevante. Mas o contrário também pode acontecer. Pode haver uma queixa de eu tenho imensa hemorragia castanha, eu tenho hemorragia castanha, mas não tenho bem certeza dos dias, mas acho que é só um dia. Mas depois vai-se ver, tem-se 3 ou 4. E sabemos que é um indicador de risco, por exemplo, de uma endometrite, de uma infecção crónica do endométrio, ter 2 ou mais dias de hemorragia castanha após a menstruação. Assim como é um biomarcador e uma queixa frequente, o spotting antes da menstruação. Muita gente diz spotting antes da menstruação, eu tenho de certeza, mas tem 2 dias. E 2 dias não é risco de nada. Não estás... Mas é déficit do baço. Pronto, mas dos estudos, lá está, do gráfico do Fertility Care... E o baço não evolui para mais nada. Pronto. Muito bom. Mas pronto, daquilo que eu tenho que as pessoas dizerem, é normal. Não é normal. Mas pronto, não digo que não é totalmente normal, mas no Fertility Care não foi associado a risco, por exemplo, de outra coisa. Por exemplo, 3 dias ou mais, sabemos que é muito provável que tenha uma disfunção da fase lútea. Ok? Tem uma disfunção do corpo amarelo, um corpo amarelo que não está a funcionar bem e, portanto, podemos ter baixa de estrogênio, baixa de progesterona,
entre outras coisas, pronto. Ai, E eu estou a portanto, ficar muito Ah, apaixonada. eu avisei-te. Ai, meu Deus, eu acho que a minha vida está a mudar nesta conversa. É sério. Ai, mas meu pronto, Deus. e é por isso que às vezes mesmo pessoas que vêm ter connosco já a fazer outros métodos que são super eficazes, por exemplo, temos o Sensiplan, temos o Sintotérmico, temos outros métodos, Marquette, que eu gosto imenso, mas pronto, quem está comigo a fazer este tratamento, eu sinto-me mais confortável, mais confiante que estejam a fazer o registro de acordo com aquilo que eu aprendi. Para Exato. que os valores das análises, os biomarcadores, sejam exatamente aquilo que A eu aprendi. linguagem é a mesma, não é? Não há Exatamente. mal-entendidos. Está toda a gente a E falar isso, a o mesmo. linguagem, é isso. Trata-se também de uma questão de linguagem, é isso mesmo. Sim. Olha, quando tu fazes assim uma retrospectiva de todos os casos que vais acompanhando, homens e mulheres, que isto também é algo que Sim. acho que é importante ser desmistificado, quais é que são assim as patologias mais recorrentes que tu vês? Uhum. Então, posso dizer uma que não é mais recorrente, mas que tem sido cada vez mais recorrente e que é uma preocupação da nossa equipa, que tem a ver com os casos de endometrite, de uma infecção silenciosa. Portanto, a maior parte das mulheres não tem qualquer sintoma, porém, no gráfico tem hemorragias anormais, tem falta de muco cervical com hormonas espetaculares, tem dores menstruais e, portanto, às vezes podem ser estes sintomas um bocadinho mais mascarados e que podem ser também outras coisas, obviamente, mas que depois se vai confirmar e há uma infecção quando se vai analisar. E isto é uma preocupação constante e sabemos que isto, uma endometrite crónica, pode ser causa de aborto espontâneo e pode ser causa também de dificuldade em engravidar. Pronto. E de complicações durante a gravidez. Pronto. E, portanto, isto é uma preocupação e um alerta grande e as guidelines também se estão a mudar muito neste sentido, no sentido de avaliar mais estas mulheres, porque, de facto, a maior parte são assintomáticas. Aliás, os estudos dizem que, por exemplo, quem tem infecção de clamídia, 50% são assintomáticas. Sim. Mas eu acho que são mais, sinceramente. E é muito interessante, lá está, há coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia que achamos que não é rocket science e, portanto, toda a gente está a entender. Mas imagina, o Fertility Care mantém um acompanhamento no início da concepção e tu agora mesmo aliás, da gravidez, e tu agora mesmo acabaste de falar dessa questão que podem existir algum tipo de complicações durante a gravidez e para esclarecer que, nesses casos em concreto, vocês continuam lá. Sim. Vocês muitas vezes pedem análises. Muitas vezes, efetivamente, acabam por estar também a acompanhar o paciente para garantir que a gravidez é levada a bom porto. Sim. Então, não é, ok, já temos o positivo. Não. Especialmente Vocês no primeiro trimestre. É mesmo Exatamente. obrigatório. Eu digo muitas vezes, precisaram disto para engravidar, vão precisar de continuar algumas coisas para manter a gravidez. Especialmente a alimentação. Isto foi a primeira coisa que eu aprendi no meu estágio da Irlanda, em que ele contou mesmo um episódio dramático de uma mulher também com uma infertilidade assim de longa duração, que conseguiu engravidar, foi espetacular, mudou de vida, mudou muita coisa na alimentação, muitos tratamentos, muita coisa, mas mal teve o teste positivo, relaxou e tudo bem, começou a comer logo tudo e mais alguma coisa Também e já perdeu o verifiquei. bebê. E claro que nós nunca vamos saber se foi Mas o realmente a problema é que alimentação. quando isso chega aí mas não há evidência de que... Mas alguém efetivamente fez algum estudo que pôs 100 Sim. grávidas e um grupo de controle e um grupo placebo para sim. uns comem bem. Não. Até porque isto é multifatorial e nós nunca vamos isso. saber o que é que pesou mais. Mas sabemos, e ele dizia-me isto, Tatiana, por favor, aquilo que eu quero que tu aprendas aqui é que é importante manter tudo durante a gravidez. Pronto, e não fazer em relação aos hábitos a mesma coisa. Se comias desta forma antes da gravidez, continua a comer dessa forma dormias depois. cedo, Se mantém. dormia, mantém. Se fazes um exercício assim, desde que não seja, obviamente, Exato. completamente Desfasado. desfasado e não proporcional, que isso também não é bom para a pré-conceição, é manter também durante a gravidez se não houver nenhum risco acrescido. E, portanto, realmente este equilíbrio, especialmente no primeiro trimestre, é extremamente importante manter. E quando falamos também em nutrição, e isso é muito importante porque ambas trabalhamos com a Marta Magriço, que é aqui uma grande referência no setor de nutrição, a suplementação está agregada à nutrição. E, portanto, é muito importante nós não dispensarmos a suplementação, porque acaba por, efetivamente, compensar algum tipo de deficiências que nós muitas vezes não conseguimos ir buscar
à alimentação. Ou, para conseguir fazê-lo, teríamos que estar a consumir altas doses de Sim, Y sim. até conseguir efetivamente alcançar. E depois, às vezes, não temos esse tempo, uma vez Sim. mais. Então, é muito importante não colocarmos a suplementação de parte e vivemos um bocadinho numa época em que se chuta a suplementação para o lado, Sim, a por achar um que... lado, mas por outro lado também há quem pense que quem basta só fazer suplementação e não tem que mudar nada no dia a Não, isso dia, também não é? O Também comprimido tenho vem resolver. que o comprimido vem resolver. E Sim, quanto a importante isso, há um dizeres isso. estudo muito recente, que eu agora tenho dito a quase todas as pacientes, que precisam mesmo de alterar estilos de vida, que são 2 grupos de mulheres com infertilidade, que depois até posso enviar o link para partilharem. Portanto, 2 grandes grupos de mulheres com infertilidade muito semelhantes, em que um grupo fez medicação e fez tudo o que podia para alterar os estilos de vida, nomeadamente alimentação, exercício físico, portanto, tornou-se uma pessoa mais saudável. E outro grupo que só fez medicação. E contra mim falo, porque eu só dou medicação, não é? Mas digo isto muitas vezes, porque o grupo que fez medicação e alterou os estilos de vida teve uma taxa de sucesso de gravidez e de manutenção da gravidez muito superior. E, portanto, a evidência é clara. Nós não sabemos o que pesa mais, mas sabemos que tudo é importante. Não podemos dispensar nada no nosso plano de tratamento. E não é por acaso que nos planos de tratamento de fertility care a nutrição e o exercício físico estão acima. E depois é que aparecem os medicamentos. Claro que é muito importante porque às vezes há de facto organismos que precisam de mexer e precisam de levar aqui com um boost de alguma coisa, mas não nos podemos esquecer que Sim. temos que ser saudáveis acima de tudo e termos comportamentos saudáveis. Sim. Também não quero dispensar a importância da medicação, que muitas vezes me chega à consulta de eu quero fazer tudo natural. Certo, em muitos casos isso é possível, mas há muitas alturas em que me ligam, depois de receber os teus planos, e dizer oh Filipe, mas aquilo serve para o quê? Lá está, não Não me perguntaram a te mim. perguntaram. E eu, então, mas isto faz assim, faz assado. Então, mas eu não posso fazer isto sem medicação? Às vezes é entender de facto e confiar no profissional de saúde, confiar no seu entendimento e na sua experiência e entender que muitas vezes tu dás uma dosagem quase homeopática, como tu costumas dizer, e aquilo tem uma alteração no nosso eixo hipotálamo e hipófise. Nós achamos, não é, que tudo o que é menstrual acontece só aqui. Sim, Não. sim. E Começa tudo no cérebro. começa tudo no cérebro. E, portanto, entender que efetivamente nós conseguimos, através desses auxiliares, e a medicação pode ser nossa amiga, quando Sim. bem prescrita, quando na dosagem certa, nunca mais me esqueço de uma das primeiras coisas de farmacologia, que é a dose faz o veneno, e, portanto, saber que temos ali um auxiliar que pode ser tão, tão importante. Então, que bom que nós, efetivamente, podemos fazer-nos valer destas equipas multidisciplinares e com os pacientes, com o compromisso certo e com as expectativas alinhadas, podermos alcançar os resultados que tantas vezes vemos. Assim, antes de fecharmos, também atendes homens? Sim, eu atendo casais, não é? Nesta área da infertilidade e, portanto, a consulta não é só para a mulher, é para o casal, não é? E quando na primeira consulta não está o homem, fico muito aborrecida e digo sempre, agora tenho que avaliar o homem também, peço obviamente exames e falo sobre a história dele e é muito importante, não é só a mulher que faz filhos, não é? Portanto, precisamos sempre do homem e vemos que na maioria das vezes não é culpa nem da mulher nem do homem, é dos dois. E isto é muito importante perceber, lá está mais uma vez esta abordagem multifatorial, é mesmo verdade, porque muitas vezes não temos um problema só, temos vários problemas pequeninos e são esses problemas pequeninos que diminuem a probabilidade de engravidar. E olhar para a saúde do homem é importante neste aspecto, porque a maior parte das vezes é verdade que são espermogramas compatíveis, portanto, fazemos a avaliação através do espermograma e são compatíveis com uma concepção natural, na maior parte das vezes, apesar de terem uma morfologia mais baixa, apesar de ter às vezes uma mobilidade mais baixa, pronto. Ou seja, são pequenas às vezes alterações que não justificavam só estar a olhar para o homem, mas eu também posso ter o mesmo raciocínio com a mulher, não é? Então, mas se ela está a ovular, está tudo, porque é que eu vou pôr aqui a explorar mais, não é? Não, eu quero otimizar ao máximo aquela ovulação, porque não me interessa só saber que a mulher está a ovular, interessa-me que a mulher ovule com qualidade. E é o mesmo raciocínio que nós temos para os homens, ok, não está mal, mas podia estar melhor, então vamos lá tratar dele também. Pronto, e fazemos um bocadinho assim. É emocionante ouvir a Tatiana. Ela estava nervosa antes de começar o episódio. Não sei porquê. A moradora nata.
Tatiana, obrigada por teres vindo. Obrigada por seres voz várias vezes, não é? Vamos, Tatiana, vamos, Tatiana. Sim, eu estou aqui porque a Filipa me pediu. Não sei quantos e-mails por responder. Olha, mas isto é Sim, serviço 74. público. Isto é serviço público. Isto é serviço público. Sim, Portanto, mesmo. aproveitem bem Sim. todo este A conhecimento. sorte dela é que é muito planeada, não é? Já me pediu isto há pá, aí 6 meses, em que eu dizia, daqui a 6 meses eu já vou ter tudo controlado, de certeza. Sempre. Porque se fosse a O ano semana passado passada... também. Exato. Mesmo, muito obrigada. bem. E também trazer-te um agradecimento que trago sempre em público, porque sinto que não é suficiente todas as vezes que eu te digo em privado. É mesmo bom quando nós podemos trabalhar em equipa e ver os resultados, lá está, multifatoriais, não é? Sim. A chegarem com a rapidez Sim. que nós vemos, que às vezes também nos surpreende. Mesmo. Sim. Obrigada. Obrigada, Filipe. Obrigada. A todos vocês que nos assistem, partilhem, façam gosto, comentem as vossas dúvidas. Certamente a Tatiana não conseguirá responder em tempo útil, mas nós tentaremos aqui agilizar. E comentem as vossas alegrias também, não é só? Sim. E subscrevam o canal. Obrigada, até para a semana. Até para a semana.